falar sobre a busca dos dirigentes do Flamengo por jogadores na Europa. O Bruno Braz é o nosso repórter. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, que é a junção. Você é a junção dos dois, só agora que eu me liguei nisso, hein, ô Braz? Exatamente. Né? Mas não sou parente de nenhum deles. Mas você tem que ter alguma coisa, não é possível. Você tem... Não que eu saiba. O próprio Marcos Braz já me perguntou uma vez, mas eu falei, o que eu saiba não. A gente tem que puxar a árvore genealógica ali, né? Pô, a gente tem o repórter que é a união dos dois nomes dos principais dirigentes do futebol do Flamengo. Eu acabei de me dar conta disso. Bruno Braz é o Bruno Spindel com o Marcos Braz. Não tem pessoa melhor para a gente conversar agora sobre o mercado da bola. Mas não estou na Europa, infelizmente, como eles. Exatamente. Mas você está no Rio de Janeiro, que também, convenhamos, não é nada mal. Aliás, muito pelo contrário, é excelente. Ô, Braz, a gente viu a entrevista coletiva dos dois, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, desse Flamengo que está no mercado da bola. Depois a gente até passa o pente fino de novo. Semana passada a gente fez esse trabalho aqui com a Luísa. Mas a notícia do momento é a viagem do Bruno Braz, que é o nosso repórter, ele está por aqui. O Bruno Spindel e o Marcos Braz indo para a Europa com o objetivo de trazer reforços para o Flamengo. Um desses alvos é o Luiz Henrique, o outro é o Vinha. O Tite deve ter conversado com a comissão técnica e com o departamento de futebol para pedir também outros nomes. Mas esses são os dois alvos principais, o Luiz Henrique e o Vinha, o Braz? Exatamente. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles já adotaram essa tática em outras vezes, em outras oportunidades, outras janelas de transferência, de quando a coisa está um pouco ali difícil, as conversas estão um pouco emperradas, eles partem para o olho no olho, né? Então, eles pegam um avião e vão fazer as tratativas de olho no olho e eles entendem que se faz necessário isso, tanto no caso do Vinha quanto no caso do Luiz Henrique, dois jogadores aprovados pelo Tite, né? Que o Tite gostaria de contar, e são negociações consideradas difíceis, né? Porque os clubes têm feito uma pedida inicial alta. A gente tem a informação que o Flamengo está disposto a esticar um pouco essa corda em relação às propostas que foram feitas inicialmente, mas não a tal ponto de como os clubes desejam inicialmente. Isso vai ter que ser na base da conversa. Eu acho que o Flamengo, esticando essa corda aí, tem chances bem consideráveis de concretizar essas duas contratações. Tanto o Luiz Henrique quanto o Vinha, você se refere? Exatamente. Eu acredito até que, inclusive, com o Vinha, embora seja uma negociação envolvendo ali 3 pontas ali, né? Porque ele pertence à Roma, mas ele está emprestado ao Sassuolo, sendo que o contrato de empréstimo dele com o Sassuolo é até o meio do ano. Mas, embora tenham 3 pontas, é uma negociação que eu acredito que seja até um pouco mais fácil de se concretizar, porque os valores aí já estão próximos, por exemplo, do que a Roma, né, que é o clube que detém os direitos dele, é próximo do que a Roma deseja. Então, eu acho que o Flamengo fica próximo desse reforço com o Vinha. O Vinha já está convencido que seria interessante ele voltar ao Brasil e defender o Flamengo, um clube que está sempre aí brigando por títulos, né? Ele que jogou no Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras e teve essa experiência de jogar por um clube que briga por títulos no Brasil. E no Flamengo, embora o Flamengo tenha sido campeão de nenhum torneio em 2023, disputou ali todos, está sempre disputando, então ele sabe que vai chegar por um elenco forte. Eu acredito que essa negociação fique um pouquinho mais simples com a saída dos dirigentes para lá. A do Luiz Henrique, o Flamengo ele adota uma estratégia inicial de tentar. O Bet, né, que é o clube do Luiz Henrique, ele, em tese, ele quer fazer o negócio somente por venda. E aí ele pede 18 milhões de euros. Só que a estratégia inicial do Flamengo, e o Flamengo tem uma expectativa de repente, convencer os espanhóis, é de fazer um empréstimo, já pagando um valor por esse empréstimo, e aí, em caso do Flamengo comprar o jogador, esse valor do empréstimo seria abatido do valor total da compra, né? Questão de negociação. Vamos ver quem tem mais garrafas para vender, né? Estratégia interessante do Flamengo para você, pelo menos, compensar o valor pago pelo empréstimo num abatimento depois ali na frente, caso fique com o jogador de forma definitiva. O pessoal aqui no nosso chat já está perguntando sobre o Vinha, a Maria, a Yasmin e o Davi estão perguntando sobre o Matias Vinha. A gente já detalha com mais profundidade nesse caso. O Braz já deu uma primeira introdução. Ainda sobre o Luiz Henrique, o Braz, o Alexandre Araújo, o nosso Lucas Mussetti, a nossa dupla de repórteres,
trazem uma reportagem hoje de que o Flamengo vai para cima do Luiz Henrique, enquanto o Corinthians deu uma recuada no negócio. O Flamengo, o Corinthians e o Fluminense sempre foram os interessados aí recentes no jogador. Ele é cria do Fluminense, cria de Xerém, e nessa tentativa pela Europa, nesse tour dos 2 dirigentes principais do Flamengo, eles admitem que negociações são difíceis. O Luiz Henrique até era considerado mais distante há algum tempo. Isso melhorou, nos últimos dias, esse status? Pois é, melhorou. Melhorou porque tiveram várias fases, né? Essa situação do Luiz Henrique. Primeiro, ele tinha um pouco de receio por ter sido cria de Xerém, por diversas vezes já ter declarado ser tricolor mesmo de coração. Mas, enfim, é futebol, a situação que o Flamengo oferece é interessante para o jogador. Então, assim, por parte do jogador, ele já está convencido que pode ser legal aí voltar para o Brasil e atuar para o Flamengo. Durante um tempo, o Fluminense também tentou, né, como você bem colocou, só que